E com a proximidade da CPMI do dia 8 de janeiro, os aliados do governo conseguiram emplacar uma manobra para ganhar mais espaço na comissão. Assunto para a repórter Berenice Leite, que chega ao vivo da capital federal. Berenice, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Como deve ficar a distribuição das cadeiras entre as siglas, hein? Oi, Daniel, boa noite a você também, a todos que nos acompanham. Olha, finalmente foi definida a proporcionalidade desse colegiado, 32 membros, 16 senadores e 16 deputados para compor a comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar os atos no dia 8 de janeiro. Haviam duas questões de ordem aqui no Senado para analisar aquela mudança de bloco do senador que é líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que acabou tirando uma vaga da oposição. No entanto, a mesa diretora hoje decidiu por indeferir o pedido da oposição, que realmente ficou apenas com 2 vagas e ainda tinha esperanças de ter 3 indicações, 3 cadeiras dentro do colegiado. Eu conversei ainda hoje com o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, que disse que vai recorrer dessa decisão na Comissão de Constituição e Justiça, mas mesmo assim ele pretende fazer já as indicações dentro do que foi definido até o momento. Fará então a indicação de 2 vagas, até para que isso não atrapalhe o processo que corre. Ele espera, inclusive, que Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, não utilize isso como uma desculpa para segurar ainda mais a instalação da CPI. Vamos ver a justificativa do motivo aí por que Rogério Marinho deve recorrer nessa decisão da mesa diretora. A comissão mista de orçamento, que funciona todos os anos, tem um regimento que rege essa comissão, e nesse regimento, inclusive, define claramente que a data da proporcionalidade que define a indicação dos seus membros é a 2ª quinzena de fevereiro, o que nos contempla. E se fosse o critério anterior, que era o critério da data da diplomação, também nos contemplaria. E ele fala ainda sobre uma manobra regimental, que o que vale aqui não está valendo lá na Câmara dos Deputados. Isso porque o Partido Novo ficou de fora, não vai poder fazer nenhuma indicação. No entendimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, o Partido Novo, como tem só 3 deputados eleitos, não formam uma liderança, então não teria direito a fazer uma indicação, entrar naquele critério de rodízio. Mas aqui no Senado, o partido do senador Randolfo Rodrigues, que só tem ele representando a sigla, no entanto, ficou com uma cadeira e tirou ela da oposição. Hoje ainda, o Novo entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, disse que vai recorrer judicialmente para reverter essa decisão. Vamos ver. Desde o desrespeito ao regimento interno do Congresso Nacional, que é muito claro, é expresso sobre a vaga do rodízio, que é destinado para a minoria, até a própria Constituição, que também estabelece que uma comissão parlamentar mista de inquérito é um instrumento justamente para podermos investigar sem a pressão das maiorias. Por isso, ingressamos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal e esperamos agora que a justiça seja feita. Fazendo as contas agora, como são 32 membros, só aqui no Senado, 12 senadores são da base aliada ao governo. Além disso, 9 cadeiras garantidas para a oposição, os outros são partidos que se consideram independentes. Há uma contagem agora, né? E claro, muita negociação, até porque a disputa pela presidência é o que garante aí o que vai acontecer, quem serão as pessoas convocadas. É o presidente que define isso, os requerimentos que terão prioridade para serem votados e, como eu disse, as convocações. A gente segue acompanhando, a expectativa é que na semana que vem, como são 5 dias úteis e hoje foi definida essa proporcionalidade, os partidos têm até a próxima sexta-feira para encerrar essas indicações. Então, só na semana do dia 15 de maio é que de fato a CPMI, que investigará os atos no dia 8 de janeiro, deve ser instalada. Volto com vocês. Perfeito. Berenice Leite, as últimas informações sobre a CPMI, que vai apurar os atos do dia 8 de janeiro. Daqui a pouco a Berenice, inclusive, volta com mais informações. Até já, Berê. Agora, Dora Kramer,
Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso e também do Senado, acabou rejeitando as questões de ordem que foram apresentadas pelos partidos, pela oposição. Então, esse grupo da oposição deve perder 2 cadeiras e ficar com 9 assentos nessa CPMI. O que é possível esperar dessa comissão, sendo que a base governista ficará em maioria? Quais devem ser os encaminhamentos? Ela vai proteger, tentar blindar o governo de toda forma? Daniel, primeiro que eu acho essa discussão para a população de que uma vaga para lá, uma vaga para cá, se o novo vai para cá, vai recorrer, não vai adiantar nada recorrer ao Supremo, porque o Supremo, obviamente, vai dizer que essa é uma questão interna corpore. Isso é, sim, absolutamente irrelevante. Até porque essa maioria, primeiro, não há uma maioria cachapante, incontestável, como havia na CPI da Covid. Segundo, a gente já viu nessas votações, no comportamento do Congresso, que o fato de partidos serem nominalmente da base do governo não quer dizer que os comportamentos dos parlamentares serão de absoluta fidelidade ao governo. Então, essa questão de a contabilidade, 9 para lá, 12 para cá, para um lado, para o outro, eu acho que não é isso que vai determinar. Não dá para a gente, nesses números, só no nominal dos partidos, fazer essa contabilização, tentar se antecipar e acertar sobre o comportamento no embate governo-oposição dessa comissão. A questão tem uma suspeita aí levantada, a gente viu pelo senador Rogério Marinho, de que haveria uma tentativa de se postergar essa comissão, fazer um corpo mole. De fato, aqui nos bastidores da política, aqui não, porque não é aqui em casa, né? Ali em Brasília, nos bastidores da política, tem realmente, algumas pessoas estão falando, acho difícil, né? Para tentar postergar, deixar as coisas esfriarem. Tem gente que fala em negociação entre o governo e a oposição para que se desse uma folga na justiça para o Bolsonaro. Isso eu acho besteira, porque aí é uma negociação impossível, sairia todo mundo muito mal, porque evidentemente se descobriria uma negociação desse tipo. Então, a gente tentar antecipar o que vai ser em termos de embate, quem ganha, quem perde, é super cedo. Nesse momento agora é observar uma briga natural, tá? Pela composição. O importante vai ser relatoria e presidência e saber se os trabalhos vão mesmo começar na segunda quinzena de maio. Pois é, agora, Nelson Kobayashi, já acontecem várias investigações em muitas frentes. A gente lembra que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem transformado denunciados em réus em lotes, né, nas centenas. Agora, para que o grande público possa compreender no que uma apuração no âmbito do Poder Legislativo pode contribuir para essas apurações, qual deve ser o foco? Peixes grandes? Autoridades? O que é possível esperar? Olha, Daniel, para a gente entender qual o foco de uma CPMI, a gente precisa entender a própria natureza da existência da CPI ou da CPMI, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, seja ela da Câmara, do Senado ou mista entre as duas casas, como é este caso, é um instrumento de oposição, um instrumento de minoria. Por isso mesmo é que não é preciso maioria de assinaturas para se instaurar. Basta que 1/3 de assinaturas dos parlamentares sirva para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Partindo do pressuposto que é um instrumento da minoria e de oposição, o objetivo dessa investigação é justamente investigar os atos do governo. É uma investigação que corre em paralelo às investigações oficiais da Polícia Federal, acompanhada pelo Ministério Público Federal, mas que tem o condão de intimar pessoas, solicitar documentos, ouvir testemunhas para esclarecer os fatos e, diante desses esclarecimentos, encaminhar um relatório à autoridade ou ao Ministério Público Federal para que, havendo indícios, prossiga com uma ação penal. Agora, voltando a esse tema da manobra governista, eu gostaria de fazer um comentário. A Constituição, que é maior que qualquer norma regimental, diz que na mesa diretora e nas comissões da casa deve-se observar a proporcionalidade dos partidos políticos. Essa é uma previsão constitucional que deveria prevalecer. Se a gente vê que, por exemplo, o PL, que tem 99 deputados, e diante de 513 deputados federais, a gente já vê que eles têm quase 20% das cadeiras
da Câmara dos Deputados. Então é natural que, dentre os deputados indicados, houvesse pelo menos 20% de deputados do PL para integrar esta comissão por previsão constitucional. E aí a gente vê uma manobra agora sendo realizada por diversas pessoas da situação e do Centrão para evitar que a oposição tome conta da CPMI como deveria ser.